And the Holy Spirit is the Spirit of the Lord Jesus Christ that has descended upon the church to continue the works of the Lord Jesus. Amen. And His going away. It is to give the gospel light in a lesser light than it was when Christ was here. É o Espírito Santo, é o Espírito do Senhor Jesus Cristo que desceu sobre a igreja para continuar as obras do Senhor Jesus em seu afastamento. É para dar a luz do Evangelho em uma luz menor do que quando Cristo esteve aqui. Like the moon and the sun. The moon comes up to give a light in the absence of the sun until it can rise again. Then the moon goes out and the sun is such a brighter light that it puts out the moonlight. Como a lua e o sol, a lua nasce para dar uma luz na ausência do sol, até que ele possa se levantar novamente. Então a lua sai, e o sol é uma luz de tal modo mais brilhante que extingue a luz da lua. But what is the moonlight? It's a reflection of the sun on the moon. And that is like Christ. When He was here, He was the light of the world. Mas o que é a luz da lua? É um reflexo do sol sobre a lua. E isso é como Cristo. Quando estava aqui, ele era a luz do mundo. He went away and shining back on His church to reflect His light. Amen. And to the world today, for light to walk in until He returns, and then all in all will be given unto Him. And He will sit on the throne of King David and reign forever and forever. Ele partiu e está brilhando sobre sua igreja para refletir sua luz ao mundo hoje, para a luz em que se andar até que ele volte. E então tudo em tudo será dado a ele, e ele se assentará no trono do rei Davi e reinará para todo o sempre. Deus é perfeito. Portanto, ele não precisa de ser melhorado. Como foi, ele é e sempre será. Que Deus nos abençoe, nos dando um maravilhoso dia em sua presença. Gênesis capítulo 17, verso 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Você pode imaginar, mas Deus exigiu muito de Abrão. Deus sabia com quem estava tratando. E Deus tinha conhecimento do que era Abrão. Por isso ele disse isso a ele: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Você pode pensar que é impossível para o homem ser perfeito. Mas Deus exigiu esta qualidade de Abrão. E ele exigiu também dos seus discípulos. Quando ele estava aqui na carne, o seu filho Jesus, ele disse em São Mateus capítulo 5, verso 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então nós tentamos explicar o que é esta perfeição. A Bíblia não traz uma explicação sobre o que é ser perfeito. Qual é esta perfeição relativa ou perfeição humana? Então tem a perfeição humana quando a pessoa nasce, não falta nenhum membro, está correto? Nasceu perfeito. Mas dentro do mundo espiritual, você também tem que ser perfeito. No natural, as pessoas são perfeitas quando eles dizem perfeito. Agora, o que é ser perfeito
no mundo espiritual com Deus. Se você ler com atenção a Jesus, aquele diálogo que ele teve com o filho, ou melhor, com o mancebo de qualidade, quando ele fez aquela pergunta para Jesus, isso está em São Mateus capítulo 19, vejam bem, que aparentemente aquele homem, ele era perfeito. Aparentemente ele era perfeito. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, pelas suas palavras, você percebe que ele se sentiu aliviado, por um lado. A guardar os mandamentos, Jesus. Ele chegou até a perguntar para Jesus quais os mandamentos. Então Jesus citou os mandamentos para ele. Você conhece. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você percebe que Jesus está citando só o quinto para frente, os mandamentos. Porque os demais se referem ao homem para com Deus. Esse para com seu próximo. Então ele disse-lhe o mancebo, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Agora, faltava uma coisa para ele. E ele não era perfeito, porque ele estava falhando em relação a Deus. Em relação ao homem, ele estava perfeito. Ele era um mancebo de qualidade. Ele tinha qualidades. Poucas pessoas poderiam se comparar a ele. Mas ele estava em falta com Deus. Ele tinha algo no seu coração que colocava ele imperfeito. Porque isso tudo eu tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Agora Jesus então lhe diz, verso 21. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu e vem e segue-me. Então aquele homem era um idólatra. Ele tinha o dinheiro na frente de Deus. O Deus dele era o dinheiro. Pronto. O Deus dele não era Jeová. O Deus dele não era o Deus de Abraão. O Deus dele não era o Deus que Moisés tinha, que os profetas tiveram. Definitivamente o Deus dele não era o Senhor Deus dos exércitos, mas aparentemente perfeito. Os homens o aplaudiam, os homens o louvavam. Olha, era bem quisto pelos sacerdotes, talvez ele era um bom dizimista, alguma coisa assim. Mas quando ele ouviu isto de Jesus, pronto, desmoronou o homem. Não, Jesus, a sua doutrina, ela não é para mim, definitivamente não é. Virou as costas e foi embora. Olha que decisão imperfeita daquele jovem. Ele adorava o dinheiro. Tinha o seu coração amarrado no dinheiro, e a Bíblia diz que a avareza é a idolatria. Mas continuemos. Nós devemos buscar a perfeição. Agora, Deus é perfeito, Ele não precisa ser aperfeiçoado em nada. Por Ele ser perfeito. Mas Ele exige de seus filhos também a perfeição. Eu quero deixar algo com vocês aqui. Eu não sei como o meu tataravô tratou o bisavô de meu pai. Eu não sei como o meu bisavô, tratou o avô de meu pai. E eu não sei como meu avô tratou o meu pai. Mas eu sei como meu pai me tratou. Como Deus tratou os apóstolos, eu sei. Porque Deus não tem netos.
Se ele exigiu de Abraão, ali ainda era Abraão, em Gênesis 17, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Ele tratou os discípulos da mesma forma. Ele não mudou, porque ele não muda, ele é imutável, ele é invariável. A sua doutrina é perfeita, porque ele é perfeito. Então você lembra que nós lemos em Gênesis 17. É Abraão ainda. Anda em minha presença e ser perfeito. Quando Jesus estava aqui, Deus encarnado, ele trouxe a mesma doutrina. São Mateus capítulo 5. Nós temos, vamos repetir. São Mateus capítulo 5. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Ele está exigindo uma perfeição ainda. E nós encontramos que em São Mateus 19, ele encontrou um jovem perfeito aos olhos dos homens. Ele disse, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Meus amados e preciosos irmãos, ele trocou um tesouro no céu por algo efêmero. E ele era muito rico. Mas quantas vezes a gente troca o tesouro do céu por uma mixaria que Satanás nos oferece? Vejam que Moisés deixou de ser chamado filho da filha de Faraó. Você tem noção, significa o que é ser um próximo Faraó? Um homem guerreiro como era Moisés. Mas ele tinha a perfeição de seu pai Abraão no seu coração. Oh, mas que alívio! A descendência mostrou. Agora, o que nos torna perfeito? A mensagem é aquele dia no Calvário, o profeta diz, o sacrifício perfeito nos fez perfeito. Você tem que notar o tempo do verbo. Ele não nos fará, ele nos fez. Preste atenção nisto. O sacrifício perfeito, agora eles foram exigido uma perfeição deles debaixo de um sacrifício imperfeito, de bodes, de ovelhas, de novilhas, de pombos. Mas nós estamos debaixo de um sacrifício perfeito. Aquele sacrifício não podia tirar o desejo do homem de pecar, mas o sacrifício de Jesus Cristo tira do homem, da mulher, o desejo de pecar e coloca dentro dele o desejo da perfeição, o desejo de Deus, a perfeita vontade de Deus. Mas que coisa! Isso é muito tremendo. Olha, nós observamos isso. Nós estávamos esperando isto que apenas está começando a brotar, a florescer. Nós estamos vivendo um tempo maravilhoso, que nós temos que levantar-nos da nossa inércia e entrarmos na oração e buscar a Deus esta perfeição. É tempo de fazermos isso, está na mensagem A Fé Perfeita. Parágrafo 135. Nós estávamos esperando o que apenas está começando a brotar, a florescer. Isso tem um propósito de Deus. Agora devemos tomar esse ato de fé e regressarmos ao começo para subir a fé a um nível onde nunca o havia visto antes. E não é somente qualquer fé, mas a fé perfeita num coração perfeito,
cumprir uma promessa perfeita por meio de sua palavra perfeita, a qual é mais aguda que espada alguma de 2 fios e discerne os pensamentos e intenções do coração. O que mais? Estamos chegando agora à perfeição. Fé genuína na perfeita palavra de Deus. Desligar-nos por completo e fazermos como Abraão fez, como Moisés fez. Este é o tempo de termos isto. Em Colossenses capítulo 1, verso 28, o apóstolo São Paulo nos diz: a quem anunciamos, ademoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Aquele jovem faltava uma coisa. Se queres ser perfeito, você quer ser perfeito? Rende-se por completo à vontade de Deus. Renuncie o mundo com suas delícias e seus prazeres, e esteja submisso à cabeça que é Cristo. Se nós estivermos submissos a uma cabeça de sistema religioso, a de um sabe tudo, a de um sabe mais do que os outros, os que sabe mais é Deus, o cabeça é Cristo. Olha Colossenses 2, o verso, deixa eu ver qual que é o verso, Colossenses 2, no verso 10, está aqui. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Meus amados irmãos, Deus exige isso, perfeição. Ele exigiu no passado e Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo para sempre. Agora vejam bem, e quando Deus pôde ver a si mesmo refletido em um homem, Ele teve aquele homem perfeito, criado à sua imagem, o tempo da colheita. 268. Oh, que coisa, que homem! Ele teve que morrer por todos nós. Nós podíamos permanecer naquilo, mas não ficamos. Ele teve que morrer por todos nós, e ele morreu, o que era perfeito, para que nós, imperfeitos, pudéssemos ser feitos perfeitos nele, sendo participantes de cada palavra da sua Bíblia. Agora então ele o ressuscitou outra vez, para que a nossa justificação, para que possamos ter um direito como o Jesus ressuscitado, pois Ele está aqui agora para nos ministrar cada palavra de Deus, através da qual devemos viver. Pronto, a perfeição é viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Concluindo, São Tiago 3, verso 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Falemos a palavra de Cristo. Falemos de Cristo, Ele é o Salvador. Falemos de Cristo, Ele é o curador. Falemos de Cristo, Ele é o libertador. E vamos atingir este ponto que Deus quer, como quis de Abraão, quis de todos os demais, Ele quer de nós também. E busquemos esta perfeição, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assim como uma corça suspira pelas assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Oh, enche
enche-me de Espírito, oh, enche-me de Espírito de Deus. Assim como uma corça suspira pelas águas, assim suspira a minha alma, Espírito de Deus. Oh, enche-me de Espírito, oh, enche-me de Espírito, oh, enche-me de Espírito de Deus. Oh, enche-me de Espírito, oh, enche-me